A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Essa semana, Deus ministrou na minha vida sobre o versículo de Mateus, capítulo 15, pedi para projetar. Mateus, capítulo 15, do versículo 32 ao 39. É uma passagem bem conhecida, que é a da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu vou ler ali porque a minha versão é diferente do que costumamos projetar. Amém? Todos encontraram? E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Próximo. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam-lhe: 7, e alguns peixes. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando-lhes graças, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e de que sobrepujou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Por aqui tá bom. Como eu disse, uma passagem muito conhecida mesmo, que tem até músicas infantis que falam sobre diversas pregações. E eu estava lendo, só que Deus me chamou a atenção além do material. E que em diversos momentos a gente chega para Deus e fala: Deus, estou precisando de tal coisa. Deus, me ajuda, me socorre, me oriente. Só que Deus, Ele poderia ter feito chover maná, os corvos trazerem pães, como Ele já fez anteriormente. Ou simplesmente aparecer. Deus pode. Só que Ele perguntou aos discípulos: o que tendes? O que você tem aí com você? Porque Deus, Ele pode mandar alguém de fora. A gente fala: nossa, orar, vai vir um pastor ungido aí, ó, vai orar, eu vou ser abençoado, vou passar por essa tribulação que eu tô passando. Ah não, Deus vai erguer aqui, ó, um profeta, um irmão de Deus, uma irmã de Deus, que vai me ajudar e eu vou passar por isso. Deus pode? Pode. Mas Deus perguntou para mim, e eu pergunto, repasso essa pergunta para vocês: o que você tem aí com você para que eu multiplique isso? Deus multiplicando, Ele deu de volta aos discípulos, e os discípulos serviram ao povo. Deus não multiplicou e foi entregando as pessoas. Ele devolveu, multiplicado, renovado, aquilo que nós entregamos para Ele. E isso nós temos que usar para servir as pessoas. A Bíblia fala que foi 4.000, algumas passagens dizem que foi 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Muitas pessoas foram abençoadas nesse dia. Por quê? Porque tiraram do que tinham e ofereceram a Deus. O que você tem aí dentro que você pode entregar a Deus para que Ele multiplique isso e que isso sirva de alimento,
de renovo, de sustentação para aqueles que estão precisando. Amém? Tem até uma musiquinha, eu falei com meu pai, que é uma música infantil, que fala assim: Deus me deu 2 mãos para servir, o que é que eu posso fazer por você? E aí vai. O que é que eu posso fazer para servir você? Para que Deus multiplique o que eu tenha. Ah, mas eu não sei falar. Moisés também não. Mas ele entregou a Deus. Deus multiplicou. Devolveu a ele. E isso Deus usou para servir as pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pedindo para que Deus visite-nos. Creio que Ele já está aqui. Para que venhamos então sentir a sua presença, que tenhamos essa sensibilidade ao Espírito Santo e que Ele nos mostre. Deus, mostre-nos o que eu tenho que te entregar, ó Pai, para que eu seja um servo nas suas mãos, ó Deus. Deus, eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço pela maravilhosa oportunidade, ó Pai, de estar aqui presente, louvando e engrandecendo o Teu nome, falando da Tua palavra, ó Pai. Que privilégio, Senhor. Deus, eu te entrego, ó Pai, o meu tempo, eu te entrego a minha vida, ó Pai, os meus dons e os meus talentos. Multiplique isso, ó Pai, para que o Senhor me use como instrumento na vida das outras pessoas, ó Pai. Mas nesse momento, ó Pai, eu peço que o Senhor trabalhe, manifeste a sua presença, Deus, que venhamos estar aqui, Pai, para realmente louvar e engrandecer o Teu santo e eterno nome, Pai, em nome de Jesus. Tudo entregarei. Só você que entendeu a mensagem. Tudo entregar. Aleluia. Sim, por ti bendito tudo dei. Você pode fazer melhor nessa noite para o Senhor? Declare. Tudo entrega. É para ti, Senhor. Aleluia. A palavra foi declarada. E nós devemos entregar tudo a Ele. Aleluia. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. É por ti, Senhor, porque todas as coisas cooperam para ti, ó Pai. Aleluia. Obrigado, Santo Espírito. Tu és adorado neste lugar. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Eu sei que sempre estás comigo.
somente a Ti, Senhor. Tudo é Teu, aleluia. Tudo que temos é do Senhor, ó Pai. Nós deixamos tudo lá fora, Pai. Tudo que nos preocupa, Pai, essa semana, nós deixamos e entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Aleluia. Oh. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Tua presença nos atrai. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não ver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Aleluia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que 1000. Aleluia! Oh, que glória é essa, aleluia! Vale mais que 1000 estar na Tua presença. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, aleluia, com medo de não ver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que 1000. Aleluia, vale mais estar na Tua presença, Pai. Aleluia. Nós somos atraídos pela presença. Atraídos pela. Só você que está sentindo essa presença nesta noite, declare. Aleluia. Que a chama venha acesa em nossas vidas nessa noite. Que a presença do Senhor reavive em nossas vidas nessa noite.
chama nunca venha se apagar em nossas vidas. Essa chama não se apaga e não se apagará. Vem, Senhor, com a tua presença, ó Deus. Aleluia. Oh, desce com tua presença, ó Deus. Essa chama não se apaga e não se apagará. Oh, vem, Senhor, aleluia. Essa chama que está em nosso meio nesta noite. Oh, essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, declara essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama é que essa alça pegou fogo e não se consumiu. A voz que saiu dela um dia dela me atraiu o coração, queimou até que descobriu. E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. É por isso que nós te aplaudimos, Senhor. É por isso que nós te glorificamos e nós te exaltamos, ó Pai. Aleluia! Porque o Senhor nos atraiu, aleluia, para a tua presença. Presença essa maravilhosa neste lugar. Oh, aleluia. Você está sentindo a presença do Senhor neste lugar, meu irmão? Então não cesse de adorar, não cesse de glorificar. Aleluia. Tu és adorado neste lugar. Nós estamos aqui, ó Pai. Oh, aleluia, sedentos por mais da tua presença, Deus. Aleluia. Porque o Senhor, que tu és o Senhor, ó Pai, tu és a verdade, aleluia. Estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia, queremos sentir, ó Pai, teu poder, aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, sua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração. É o nosso coração, Pai. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Aleluia. Queremos ver a tua glória contemplar neste lugar, ó Pai. A tua glória, Pai, que enche, ó Pai, este ambiente. A tua glória, Pai, que vem de encontro com a tua igreja. Que vem de encontro, ó Pai, com a necessidade do teu filho, ó Pai, da tua filha nesta noite. Nós cremos, Senhor, aleluia, nesta presença maravilhosa. Nós estamos aqui, sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, sua glória
queremos te dar glória, Senhor, porque o Senhor é o único merecedor. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre Te damos honra, te damos receba, Pai, glória. receba toda a honra, receba toda a glória, Pai, pois nós te damos, ó Deus, Pra sempre amém. eu quero ouvir suas vozes declarando, te damos, coral que vai morar no céu, aleluia. Pra sempre amém. Nós te damos honra, oh, Te damos glória, pois teu é o poder. Pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. aleluia. Ele é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Sim, nós te damos honra, Te damos glória, Senhor. Teu é o poder. Teu é o poder. Pra sempre amém. Santo Deus Todo-Poderoso, te damos toda a honra, toda a glória, Pai. Tu és o único digno, ó Pai, da nossa adoração e do nosso louvor. Oh, glória. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu louvo a Deus, eu me sinto renovado. Eu me sinto cheio do Espírito Santo. Isso me dá vontade de dar risada, de me emocionar na presença de Deus. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Oh, glória. Quantos aqui já sentiram a presença do nosso Deus? Amém. Santo Deus.
pedir para a igreja abrir em Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 6. Enquanto isso, os irmãos, com esse barulhinho gostoso da Bíblia passando, eu vou beber uma água. Como eu disse inicialmente, pedi a licença dos irmãos que eu vou ler aqui na projeção, pois a minha versão é diferente da de costume. É uma versão atualizada nos dias de hoje, a famosa NTLH. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas, que são as voluntárias. Errei. E as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Próximo. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizestes, vós e as vossas casas, no que vós tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Amém. Como foi mostrado aqui, era motivo de festa, motivo de alegria. E a colheita, os primogênitos dos gados, da plantação, os dízimos e as ofertas. Porque o Senhor abençoou. O gado nasceu, pois assim Deus quis, pois assim Deus proveu, deu sustento. O campo floresceu, porque Deus proveu, Deus mandou a chuva, Deus cuidou. Óbvio, o homem, a mulher, cultivaram, trabalharam, deram o seu suor, mas Deus sustentou. E assim também nos dias de hoje, cada um no seu trabalho, aqueles que não trabalham ou cuidam de casa, já é um baita trabalho, fizeram isso porque Deus, o nosso Senhor, nos sustentou. E como motivo de gratidão, eles ofertavam, eles dizimavam. E assim também nos dias de hoje. Óbvio, a gente fala dízimos e ofertas para que haja mantimento em minha casa. Mas vou puxar um pouquinho do começo. O trabalho. O trigo, anteriormente falado, o primogênito dos gados. Trabalho, cuidar, é difícil? Então, qual é o seu trabalho que você pode colocar diante de Deus como forma de gratidão? Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou. Amém? Mas que seja motivo de alegria, de festejo, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Os irmãos possam vir e venham com alegria. Amém? Enquanto isso, chamar o pregador da noite. Deus, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço, pois esse é o resultado, ó Pai, do teu sustento. Mesmo aqueles que não podem dizimar, não conseguem, dizimem o seu coração. Eu agradeço, ó Pai, pelo teu amor e pela tua graça sobre nós. Abençoe esses dízimos, essas ofertas, ó Pai, que elas sejam bem administradas, que venham realmente abençoar. Da mesma forma, Pai, eu oro pelo pregador dessa noite. Deus, o Senhor sabe o quanto ele se preparou, o quanto ele buscou para estar aqui e trazer a tua palavra, ó Pai, para nós.
Da mesma forma, Pai, que agiu na vida dele, a palavra tocou na vida dele, que venha realmente tocar nas nossas vidas, ó Pai. Que venhamos estar abertos, ó Pai, como a boa semente que caiu em terra boa. Que venhamos florescer, ó Pai, e frutificar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que glória, queridos, que bênção nós podemos juntos louvar e adorar ao Senhor. Obrigado, Jane. Deixa eu já para a parte que a gente gosta bastante, como todas as outras, mas é uma parte sempre especial. Está nos visitando hoje a Dona Lúcia. Deus abençoe, Dona Lúcia. Obrigado pela visita, convidada da Jennifer. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida da Dona Lúcia. Obrigado pela visita. Sinta-se à vontade em nosso meio, viu, Dona Lúcia? Espero que Deus a abençoe, como já a abençoou, creio eu, e que a senhora possa se sentir à vontade em nosso meio. Amém? Também está nos visitando já pela segunda, terceira, quarta vez, a Taíla ou Thaísa? A Taíla ficou em casa. É a Thaísa, então a Thaísa também, e também o Antônio. Então Deus abençoe, uma salva de palmas ao Senhor, pela vida desses nossos queridos convidados. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou chamar as nossas crianças. Eu vou pedir isso. Aí você fica só. Que maravilha, que maravilha. Glória a Deus. Graças a Deus pelo ministério masculino infantil. Nós precisamos criar um ministério feminino infantil, né? Mas aí eu conto com algumas mamães e os papais aí que estão na fila. Deus abençoe você também, viu, Maria Clara? Já é a terceira, quarta vez, né? Mas Deus abençoe sua vida. Vamos orar abençoando as nossas crianças. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. Abençoamos o Henrique, o Azaf. Abençoamos o Bruno, o Felipe, o Isaac. Abençoamos o Benhur. Abençoamos o Henrico. Abençoamos também, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui. Abençoamos, ó Deus, os nossos filhos, pedindo que o Senhor seja com eles, ó Deus, em todo o tempo, os guiando, os guardando e os abençoando. Senhor, a Tua palavra os chama de herança do Senhor. E nós te damos graças, meu Deus, pelas vidas dos nossos filhos. Sejam eles, meu Deus, crianças, jovens, adolescentes ou adultos. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos professores, que têm dedicado parte do seu tempo para instruir, ensinar as nossas crianças neste lugar. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor fale com eles também, e que o Senhor os use com poder e autoridade. No bendito nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos para a palavra, mas se você puder, só mais uma vez, ou pelo menos nesse período, se você puder fechar os teus olhos. O livro de Tiago diz que da nossa boca pode sair bênção e maldição. Fala que da nossa boca, ou melhor, fala da língua, há um poder na língua, há um poder em nossa língua, de bem dizer ou mal dizer. Também fala que das nossas palavras nós comeremos o fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. E queridos, eu quero te convidar a fazer algo diferente hoje. O Senhor tocou isso no meu coração. Ainda que você não esteja sentindo, vivenciando isso, mas quantas coisas, amados, nós vamos aprendendo e fazendo pela prática. Quantas coisas nós vamos desenvolvendo nas nossas vidas, ainda que não tenhamos total habilidade ou não estejamos sentindo isso. Mas eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua boca e declarar apenas uma frase comigo. Se você quiser colocar a mão no seu coração, nós já louvamos ao Senhor com cânticos, nós já louvamos o Senhor na abertura, nós louvamos o Senhor de tantas formas. Mas nesse momento, se você puder, colocar a mão no seu coração e declarar assim: Tu és adorado neste lugar. Este lugar não é um templo, não são essas paredes, é a tua vida. Tu és adorado neste lugar. Ainda
ainda que haja amarguras, ainda que haja tristezas, ainda que haja dificuldades, Tu és adorado neste lugar. Ainda que a tua vida esteja em frangalhos, ainda que esteja tudo dando errado, Tu és adorado neste lugar. Ainda que você se ache indigno, ainda que você esteja praticando pecado, ainda que você esteja fora, Tu és adorado neste lugar. Sim, Senhor, Tu és adorado neste lugar. Nós te amamos, Senhor Jesus, nós te invocamos. Tu és, Senhor, Tu és adorado. Sim, Senhor, aleluia. Sim, Senhor, mais uma vez, para declarar: Tu és adorado. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós confessamos, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Nós pedimos, Senhor, graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre as nossas famílias. Que o Senhor, ó Deus, fique à vontade em nosso meio. Nós viemos aqui, Senhor, com um intuito exclusivo, principal, de adorar ao Senhor, de bendizer o Teu nome, de declarar que o Senhor é o único Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que vive, reina, tem o controle absoluto nas Tuas mãos, por todo sempre, por todo sempre. Tu és adorado neste lugar. Aplauda a Jesus, dê a Ele a glória, dê a Ele a honra, o louvor, a majestade, a força e o poder, por todo sempre, ao único, ao soberano, ao todo glorioso, supremo, Deus, único Deus. Bendito é o Senhor, aleluia. Concordo com você, Rafa, dava pra gente ficar a noite inteira, queridos, a noite inteira. Obrigado, Fé. Queridos, quando o Senhor Jesus se manifestou nesta terra como homem, ou melhor, quando Ele se fez homem, quando Ele deixou a sua glória, como a Bíblia diz, e se fez carne, e habitou entre nós. O Senhor Jesus, como homem, Ele enfrentou desafios semelhantes aos nossos. A Bíblia diz que em tudo o Senhor foi tentado, mas sem pecar. E muitas vezes, queridos, eu estava pensando nisso, às vezes nós estamos vivendo momentos das nossas vidas, e eu não quero ser de novo fatalista, mas às vezes nós estamos vivendo momentos difíceis, e parece que quanto mais nós falamos disso, mais as coisas se tornam difíceis. Os queridos conhecem, nós não somos aqui, nós não temos essa linha de ficar somente endeusando aquilo que é nosso, aquilo que é para nós, aquilo que Deus fez por nós, ainda que o amor dele nos alcançou, e aleluia por isso, mas nós precisamos entender que nesta vida nós teremos batalhas, nós teremos desafios. E sabe, queridos, eu não sei você, mas ainda que há 26 anos já servindo ao Senhor, com 52 anos de vida, sendo pastor, tem momentos da minha vida que eu não sei qual caminho tomar, como vencer algumas batalhas.
Mas, queridos, eu quero falar, ou melhor, olhar para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como eu disse, se fez homem. E não pense, queridos, que Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo homem, não enfrentou desafios. Ainda que ele sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, ele enfrentou desafios. E o primeiro desafio que a Bíblia deixa aqui registrado, fala de quando o Senhor Jesus foi tentado. Não é o nosso texto base ainda, mas você conhece a história. Satanás, o Senhor Jesus estava jejuando, estava orando por 40 dias, um período de consagração tremendo. E muitas vezes nós pensamos que quando nós estamos nos consagrando, quando estamos indo na igreja, jejuando, orando, lendo a Bíblia, ou fazendo aquilo que em tese é correto, nós achamos que tudo vai dar certo, que tudo vai fluir. Deixa eu refazer minha fala. Que tudo vai fluir segundo a nossa vontade. E nem sempre, queridos. E você conhece a história. Satanás, primeiramente, ele vem e oferece, e fala do pão. Depois ele tenta o Senhor Jesus no aspecto do seu poder, dizendo: se tu és o Filho de Deus, atira-te desse penhasco, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que te guarde. Mas eu quero aqui me atentar na última das 3 tentações. Quando Satanás, e se você quiser colocar para a gente aqui, quem é? O Gui? Tá bom. Gui, Mateus 4:10 não é o nosso texto base ainda, mas só para nós começarmos a meditar. Vamos ler o 9. Satanás diz ao Senhor Jesus, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado, me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E sabe, queridos, você conhece essa parte? Provavelmente já conhece. O Senhor Jesus, sendo Deus, mas sendo homem, ele poderia ter já no início das tentações dito a Satanás: retira-te, bata em retirada, arreda-te. Porque o Senhor Jesus, ele tem autoridade, ele sempre teve autoridade sobre Satanás e seus demônios. Mas é interessante que o Senhor Jesus deixa que Satanás vai o tentando, e é interessante, você conhece isso também. O Senhor Jesus, na palavra o Senhor Jesus o confronta. Ou melhor, o Senhor o responde. E aqui nesse último versículo, quando Satanás oferece, nessa última tentação, quando ele oferece tudo ao Senhor, o Senhor diz: retira-te, Satanás, porque está escrito. E aqui, queridos, eu começo a aprender algumas coisas. Como eu disse, o Senhor Jesus poderia ter feito isso do início. O Senhor Jesus poderia ter repreendido Satanás. Mas aqui neste momento, ele usa a palavra de Deus. E ele dá uma ordem. Olha o que está escrito: então Jesus lhe ordenou. E sabe, queridos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Claro que nós estamos falando de Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas o Senhor Jesus dá uma ordem a Satanás, fundamentado na palavra de Deus. E por que o Senhor Jesus faz isso? Penso eu, queridos, que dentre outras coisas, ele deixa um ensinamento para mim e para você. Quantas vezes nós estamos vivendo situações difíceis, batalhas, eu estou dizendo batalhas das quais todos nós enfrentaremos, que infelizmente ou felizmente fazem parte das nossas vidas, mas muitas vezes estamos querendo vencer isso na força do nosso braço. E aqui o Senhor Jesus, que sendo Deus, ele usa a palavra de Deus para vencer, e ele dá uma ordem. E sabe, queridos, que palavra foi essa? E é sobre essa palavra que eu quero meditar nessa noite. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E eu quero meditar sobre isso nessa noite, queridos. Sobre adorarás, pois, o Senhor teu Deus. E eu sei, queridos, que é algo básico. Sim, pastor, nós viemos aqui para isso. Nós já adoramos com cânticos, adoramos com orações, adoramos estando aqui.
Mas eu quero olhar, queridos, e eu quero trabalhar nisso. O Senhor Jesus venceu Satanás naquela circunstância com a palavra de Deus. E muitas vezes, talvez, porque entenda, não é pronunciar, mas é viver. E o Senhor Jesus viveu e pronunciou, proclamou a palavra e teve vitória. E é sobre isso que eu quero meditar nessa noite. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus. E se você puder abrir agora sim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Esta palavra onde está escrito, porque o Senhor Jesus disse, está escrito onde? Ele sendo o Senhor, claro, sabia que já estava escrito. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, está escrito assim: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, queridos, já vamos começar a trazer isso para as nossas vidas. O Senhor Jesus vence Satanás naquela batalha, na sua talvez primeira e grande batalha, creio que não a primeira, mas a sua grande primeira batalha, onde o Senhor Jesus vence Satanás pela palavra. E Ele usa algo, queridos, que está à disposição minha e sua. A palavra, sim, mas também a adoração. E aqui eu quero meditar com os irmãos nessa noite, entendendo o que significa isso. Adorarás, pois, ao Senhor teu Deus, ou como está escrito aqui, né, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele dará culto. O que é isso? Será que eu tenho vivido isso de verdade? Será que eu tenho, com a minha vida, adorado ao Senhor? Como Ele diz aqui, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E eu sempre digo isso, queridos, e por favor, eu não estou aqui engessando, mas eu estou falando de algo que é bíblico. Toda vez que qualquer pregador, pregadora, qualquer pessoa que estiver à frente, trazendo um ensinamento, a resposta tem que estar na Bíblia. O pastor pode, o pregador, a pregadora pode fazer uma pergunta, mas a resposta tem que sempre estar na palavra. De nada adianta eu vir aqui e falar para os irmãos, olha aqui está a chave da vitória na sua vida, aqui está a chave de vencer Satanás, e a chave é a adoração a Deus. E aí logo em seguida eu disse, então irmãos, nessa noite eu tive um sonho, e o Senhor falou para mim, que para adorar a Deus de verdade, é necessário que cada um de nós deixe 50% daquilo que é seu para a igreja, amém? Misericórdia. Porque, amados, a resposta está na própria palavra. E aqui eu tenho que olhar para esse texto e ver, porque quando o Senhor diz, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, Ele está explicando o porquê. E nós voltamos aqui um pouquinho no versículo 12, diz assim, guarda-te, jovens, prestem atenção, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E aqui, queridos, a gente começa a pensar, e isso é muito comum, nós esquecermos. Por que o Senhor deixou isso escrito para aquele povo? Aquele povo havia saído do Egito há 40 anos, viveu no deserto por muito tempo. Só para contextualizar, eles estavam entrando na terra prometida. Mas o Senhor fala para eles, não se esqueçam, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Queridos, nenhum de nós aqui foi tirado do Egito, mas todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus foram libertos da escravidão do pecado, do jugo do pecado, que é a morte. Então, queridos, o primeiro conselho para que eu verdadeiramente esteja adorando ao Senhor, não te esqueças do Senhor teu Deus, que te livrou da escravidão. E sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não esquecer do Senhor, não significa lembrar do seu nome, não significa lembrar que Ele existe, que Ele é Deus sobre todas as coisas, mas não esquecê-lo é entender
que Ele, e é interessante, Ele não fala assim, guarda-te para que não esqueças aquele que te libertou, aquele que te abençoou, aquele que te proveu, o Senhor. Não te esqueças, guarde-te para que não te esqueças o Senhor. Ou seja, queridos, a palavra está dizendo que a verdadeira adoração, ela começa quando eu entendo de fato que Ele é Senhor sobre a minha vida em todo o tempo. Ele não é Senhor da minha vida aos domingos, Ele não é Senhor da minha vida quando eu estou doente ou precisando de algo. Ele é Senhor da minha vida todo o tempo. E sabe, amados, eu não sei você, mas há momentos da minha vida que parece que eu preciso ler esse versículo para não me esquecer do Senhor que me libertou. Sabe por quê, amados? Às vezes nós vamos caminhando e nós começamos a ficar tão bons de Bíblia, tão conhecedores de Bíblia, tão bons de prestar culto, de oferecer culto, de estar na igreja, que nós começamos a esquecer que nós precisamos do Senhor, que nós fomos libertos pelo Senhor. E eu disse isso a uma pessoa essa semana, e isso é real. Hoje, após 26 anos, eu olho para a minha vida e falo, Senhor, na minha consciência hoje eu preciso mais do Senhor do que há 26 anos atrás. E o versículo 13 que nós já lemos, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Queridos, são palavras que eu não preciso explicar. O Senhor teu Deus temerás. A Bíblia é muito clara, ela diz em Provérbio, o princípio da sabedoria é o quê? O temor. Eu inverti o versículo, mas ele diz, o temor é o princípio da sabedoria. E que temor é esse, queridos? É o temor de Deus. É saber que Deus é santo, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é amor, mas que Deus é Senhor, que Deus é justo, que Deus é soberano e que Deus é Senhor da minha vida. E muitas vezes no nosso caminhar nós esquecemos quem Ele é e deixamos de temer. Queridos, eu volto a dizer, se todos nós aqui pudéssemos, se tivesse um aparelho que passasse um scanner sobre os nossos pensamentos, mostrasse o nosso caminhar, quantas ações, pensamentos, palavras que nós fazemos por falta de temor ao Senhor. Mas a verdadeira adoração, queridos, eu vim falar disso nessa noite, a verdadeira adoração, adorarás, pois o Senhor teu Deus, passa por não esquecer de quem Ele é, mas também temê-lo e servir. E sabe, amados, eu não combinei nada com o Rafael, e eu achei tremenda aqui a abertura que ele fez, porque fala disso. Será que nós temos de fato servido a Deus? Não, pastor, estou servindo, estou aqui no teclado, estou tocando, estou ali na porta hoje eu vim, fiquei na porta, hoje eu vim e vou dar aula. Querido, servir ao Senhor não é algo que nós fazemos em momentos, mas é uma maneira de viver. Será que de fato as nossas vidas têm demonstrado que somos servos do Senhor? Temerás e a eles servirás. Pelo seu nome jurarás. E deixa eu dar uma explicação aqui para a gente não se confundir. Nós aqui na cultura brasileira nós sempre entendemos que jurar por alguém é você, como eu diria, é você validar uma verdade. Mas aqui, quando o Senhor está dizendo, deixa eu ler aqui de novo, e pelo seu nome jurarás. E sabe, queridos, jurar aqui, nós precisamos entender, eu até anotei aqui o significado da palavra. Jurar significa reconhecer a autoridade e soberania. Ainda que nós não sabíamos, e isso é errado, mas quantos de nós não juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro por não sei quem. Quando o Senhor Jesus está dizendo, pelo seu nome jurarás, Ele estava dizendo que nós estamos reconhecendo no nome dEle, primeiramente, autoridade, poder. Ele não está falando aqui para a gente sair dizendo, não, eu juro por Deus. Não é isso, Ele está dizendo que nós, quando nós reconhecemos no Senhor a sua soberania, a sua autoridade, isso tem a ver com lealdade.
com lealdade e com exclusiva adoração. Então, queridos, quando ele diz, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás, Ele está dizendo, seja leal a Deus, reconheça que Ele é soberano, reconheça que acima das suas vontades, acima de você, acima das suas necessidades, está o Senhor, o nosso Deus. Amém? Os amados estão aqui mesmo? Nós estamos falando do que mesmo? Adorarás, pois, o Senhor teu Deus. Porque, queridos, se eu adorar ao Senhor, eu estou afirmando, não por mim, pela palavra, nós venceremos Satanás. Acho que eu vou sair lá fora ver se alguém responde lá. Se nós entendermos o que é a verdadeira adoração e adorarmos ao Senhor, nós venceremos Satanás. Pelo poder do nome de Jesus. Claro. Versículo 14. E aqui a gente começa a tirar algumas lições mais preciosas ainda. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. E aí a gente fala, tá bom, isso aqui tá fácil, pastor. Eu nem vou prestar atenção agora porque eu já adoro só a Deus. Eu adoro somente ao Senhor e o Senhor é o Deus da minha vida. Mas, queridos, me responda aqui está escrito, não adorarás outros deuses? O que está escrito? Não seguirás outros deuses. E sabe, meu irmão e minha irmã, eu lamento muito dizer isso, mas muitos de nós, eu não estou dizendo nós aqui hoje nesta igreja, infelizmente talvez também tenha, talvez eu seja uma dessa pessoa, e nós precisamos, se sim, confessar e pedir perdão, mas muitos cristãos adoram a Deus, mas seguem outros deuses. E sabe, amados, é quando ele diz aqui, não seguirás. Seguir significa caminhar atrás. Seguir não é apertar aquele botãozinho lá nas redes sociais, tá? Seguir é andar atrás, o sentido genuíno da palavra. Andar atrás, obedecer orientações, imitar. Agora eu vou descer. Queridos, glória a Deus que nós adoramos ao Senhor. Amém? Mas de quem nós temos andado atrás? De quem nós temos recebido orientações? Quem nós temos imitado? E o Senhor diz, não seguirás, não imitarás, não andarás atrás, não queira fazer igual. E quantas pessoas hoje, infelizmente, parece que são cópias de outras pessoas. Hoje nós vivemos uma febre, amados, que tem uma bendita palavra aí que não me desce bem, que é o tal dos influencers, ou influenciadores. Queridos, a palavra já diz, influencia, molda o caráter, molda as escolhas, molda as opiniões. E muitas vezes nós estamos adorando a Deus, achando que estamos adorando a Deus, mas estamos seguindo outros deuses. Não, mas eu sigo um homem que fala de finanças, ele me ensina muito. E aí, qual é o problema disso, pastor? Nenhum. Mas será, queridos, que quando nós começamos a seguir pessoas, ou quando eu sigo uma mulher que fala de beleza, e aí o vestido da mulher já começa a diminuir para baixo, ou melhor, de cima para baixo, e depois de baixo para cima. Será, queridos, que nós estamos seguindo? Ou melhor, de cima para baixo e de baixo para cima. Ele começa a diminuir, faz assim, ó. Ou o homem também, queridos. Mas o que o Senhor está dizendo aqui não é adorarás. Porque, queridos, nós podemos ser enganados. Às vezes estamos seguindo, e presta muita atenção, não estou dizendo que você não pode consumir conteúdo. Hoje em dia, praticamente é só isso, mas cuidado com quem estamos seguindo. Cuidado quem estamos ouvindo. Essa é bonita, hein, Fê? E aí, amados, o Senhor dá esse conselho, ele fala, não seguirás. E aí o versículo 15, ele diz assim, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Queridos, Deus, ele fala de si, que ele é um Deus zeloso. E sabe o que é zeloso? Deixa eu fazer uma comparação que você vai entender. Eu sou zeloso com essa daqui, ó. Zeloso
Eu fui procurar também o sentido da palavra. Exige devoção. A palavra significa algo ou alguém que exige devoção exclusiva, zelo protetor, semelhante a um matrimônio. Deus está dizendo, porque eu, o Senhor, teu Deus, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso. Queridos, Deus espera de nós devoção. Deus espera de nós que nós sejamos exclusivos dele. Eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho amigos, eu tenho trabalho, eu tenho tantas coisas, mas o meu Deus, aquele que eu sigo, aquele que molda o meu caráter, aquele que forma as minhas opiniões, aquele que dirige os meus caminhos, tem que ser um único Deus. Será, amados, que nós temos de fato vivido desta forma? Adorarás, pois, o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Versículo 16: não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. E aí, queridos, é bom a gente voltar, por favor, Gui, coloca pra gente, isso está lá em Êxodo 17:7. O Senhor fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. O que foi essa tentação? E chamou o Senhor daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor. Onde eles tentaram o Senhor? Dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, olha que coisa grave. Eu lembro quando eu era criança, os mais antigos diziam, a gente pegava alguma coisa cortante, uma faca, ou pendurava no lugar alto, e os mais antigos não falavam assim: dona Nirvina, não fica tentando a Deus. Mas aqui, queridos, está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, está dizendo que o povo, quando duvidou da presença de Deus no meio deles, da graça, do amor e da bondade de Deus, eles o tentaram. Amados, nós adoramos a Deus, mas será que por vezes nas nossas vidas nós não duvidamos? Será que Deus é comigo? Será que Deus é na minha vida? Será que Deus ainda me ama? Será que a graça de Deus ainda está em mim? E isso, queridos, talvez nós podemos estar tentando ao Senhor. E nós estamos falando do que mesmo? Adoração. Adorarás, pois, o Senhor teu Deus. E, queridos, ele está falando aqui de adoração, de um único Deus, de não se esquecer do único Deus. E toda vez que nós colocamos em xeque, toda vez que nós colocamos em dúvida o amor de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos tentando ao Senhor. Pastor, mas a minha vida não tem dado certo. Pastor, eu estou vivendo um momento terrível. Pastor, eu estou fazendo coisas que Deus abomina. Amados, o amor de Deus não tem absolutamente nada a ver comigo ou com as minhas atitudes, com as minhas ações. O amor de Deus foi derramado sobre mim para que você, para que nós fôssemos redimidos, remidos e lavados de todo pecado. Nós podemos escolher continuar neste erro, nós podemos continuar estando distante de Deus, nós podemos continuar questionando a Deus, mas uma coisa é fato, queridos: o amor de Deus ainda está sobre nós. Por isso não tente o Senhor, não questione: está o Senhor no meio de nós ou não? Está, amados. Aquele que adora a Deus, ainda que passe momentos terríveis, ainda que passe momentos impensados na sua vida, mas ele crê que Deus é com ele. Amados, eu não me canso, eu amo esse versículo, Mateus 28, o Senhor Jesus está sendo assunto aos céus, ele poderia falar tantas coisas, mas ele diz: e eis que estarei convosco todos
os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, pare de duvidar do amor de Deus, pare de questionar a graça de Deus, pare de colocar em xeque a bondade de Deus sobre a sua vida. Isso serve para mim, amados. Quantas vezes nós nos deixamos vencer porque não estamos adorando a Deus? Isso não é uma crítica, queridos, isso é um alerta de Deus para mim, para nós, para que nós entendamos e verdadeiramente adoremos ao Senhor. Amém? Versículo 17. Hoje eu termino antes da hora. Oh glória! Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus estatutos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que ele te ordenou. Queridos, por que o Senhor usa essa palavra grande? No soletrando a gente enrosca. Diligentemente. Não poderia começar? Guardarás os mandamentos do Senhor? Mas diligentemente significa ser cuidadoso, dedicado, persistente. Eu vou descer de novo. Agora eu vou descer daqui, viu, dona Amélia? Queridos, diligentemente, ser cuidadoso, ser persistente. Sabe, amados, será que a pergunta é: será que nós temos sido cuidadosos em guardar os mandamentos do Senhor? Não estou dizendo que isso é correto, mas há uma religiosidade extrema. Quem já ouviu falar? Não sei se todos sabem, mas dentro do judaísmo existem várias vertentes. Um deles é chamado judeu ortodoxo. Se você um dia encontrar um judeu ortodoxo, se você for mulher, não ouse esticar a mão para ele, muito menos tentar dar um beijinho no rosto. Jamais, porque ele não toca em nenhuma mulher que não seja a sua esposa ou as suas filhas, ou alguém muito íntimo. Mas, queridos, o judeu ortodoxo, ele tem um cuidado de cumprir coisas. Não pode tocar nisso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso em tal dia. Claro, isso não é correto. O Senhor Jesus veio justamente para libertá-los também disso. Mas a pergunta para mim e para você nessa noite, para sermos práticos, é: será que nós temos sido diligentes em guardar o mandamento do Senhor? E eu acabei de dizer, diligente diz em ter um cuidado extremo, em andar de forma... Fala: Senhor, será que se eu for por aqui eu estou pecando? Será que se eu fizer isso eu estou pecando? O rei Davi, em algum momento, ele faz uma oração, ele escreve essa oração, ele fala assim: Senhor, guarda a minha boca para não pecar contra ti. E, amados, eu preciso fazer essa pergunta: adorarás, pois, do Senhor teu Deus? E será que a minha adoração passa por este cuidado, por essa persistência? Eu desisto, eu até já tentei vencer isso, eu sou assim mesmo, eu sou irado, eu sou bravo, eu sou nervoso, eu sou caloteiro, eu já desisti. Diligentemente, persistir, queridos, persistir. Eu gosto muito, eu nem tinha marcado isso, mas eu gosto muito. O Senhor Jesus, Pedro andou com ele 3 anos e meio. E aí, no dia da ceia ali, todos ceando, todos ali, naquele momento tão tenso, especial, o Senhor Jesus chega para Pedro e fala assim: olha, quando te converteres, eu falo assim: Senhor, pode bater no meu ombro também e falar para mim, quando te converteres. Sabe por quê, amados? Porque é uma luta que nós vamos viver a vida toda, mas aqui está a diferença. Será jovem? Será adulto? Será homem, mulher? Será ancião? Será rico, pobre? Será você, meu irmão e minha irmã, tem a posição ou não dentro da igreja? Será que nós temos guardado diligentemente a palavra de Deus? Guardado os seus mandamentos? Versículo 18.
E essa aqui vai dar uma apertada, hein? Para o que é reto e bom aos seus... Perdão, gente, obrigado. Minha Bíblia está precisando de óculos, amor. Eu quase trouxe. Vamos de novo. Farás o que é reto e bom aos teus próprios olhos, para que... Eu li errado? Ai, eu li errado. Essa aqui é o Evangelho segundo eu mesmo. Deixa eu ler na Bíblia certa. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Do Senhor, queridos. Ah, amados, e aqui o negócio pega. Quantas pessoas, quantos de nós tem feito o que é reto aos nossos próprios olhos? Não, mas isso... a gente sempre fala de quem está lá fora, mas eu estou dizendo aqui para nós hoje, será, queridos, que nós temos feito o que é reto e bom aos olhos do Senhor ou aos nossos olhos? Ah, não, mas isso não tem nada a ver. Ah, não, mas Deus entende. Não, Deus me conhece. Não, Deus vai me perdoar. Queridos, a verdadeira adoração, adorarás, pois, o Senhor teu Deus, fala de alguém, ou fala de nós, de pessoas que precisam entender que não há espaço para o entendimento, ou melhor, o nosso próprio entendimento. Está aqui, queridos. Deixa eu ler de novo. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. O que é reto e bom aos olhos do Senhor? Quem pode dizer? Qualquer pessoa que leia a sua palavra, que busque a sua vontade, em oração, em jejum, em leitura. Mas sabe, queridos, muitas vezes nós somos enganados, porque perdemos o desejo, a vontade de buscar a vontade de Deus, a direção de Deus, e ouvimos, e me perdoe aqui a expressão, ouvimos uns palermas, que falam daquilo que é próprio, daquilo que está no seu coração, pessoas que são lobos no meio das ovelhas, e nós somos enganados, porque, amados, não buscamos. De novo, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. O que é bom e reto aos olhos do Senhor, Ele manifestou na sua palavra. Está aqui, queridos, está escrito, Mateus 4:10, está escrito, o Senhor Jesus disse, está escrito, arreda-te, Satanás, só o Senhor teu Deus dará ordem. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, amados, está escrito, está escrito, está escrito a vontade do Senhor. Está escrito o que é bom, o que é reto aos olhos do Senhor. Não é o que eu penso, não é o que o meu pastor pensa, não é o que o meu líder pensa. É a palavra, é a palavra. E se um dia, amados, seja este pastor ou qualquer um, que comece a colocar e dizer o que é reto segundo os olhos dele, eu estou autorizando, cata ele, chama os mais grandões aí da igreja, pega ele pro cularinho e vai te converter, depois volta, ou fica aqui e se converte, vai, mas solta o microfone, bendito. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. E sabe, queridos, nós estamos falando do que mesmo? Minha memória está ruim. Obrigado. Adorarás, pois, o Senhor teu Deus. Sabe, queridos, tem desafios. Muitos, sim, muitos. Mas se nós entendermos e vivermos o que é adorar a Deus de verdade, os benefícios também virão. Versículo 18, ainda. A parte B. Para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais. 3 coisas aqui, queridos, que o Senhor escreveu na sua palavra. Primeira, bem sucedido, ou seja, tudo irá bem.
Quem não quer aqui que tudo vai bem, levanta a mão. Nós já vamos fazer uma oração aí. Não quer, eu não quero que as coisas vão bem na minha vida. Ninguém, né, queridos? Claro, todos nós queremos que tudo vá bem. O Senhor diz: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, ou tudo vá bem. E sabe, amados, às vezes nós queremos que as coisas deem certo nas nossas vidas, que tudo vá bem. E por favor, entenda, de uma vez por todas, não significa o fato de estarmos passando lutas. Isso não, porque eu estaria invalidando o que o Senhor Jesus disse. No mundo tereis, mas adore a Deus, tem de bom ânimo. Estou aqui acrescentando, mas é no bom sentido, tá bom? Não é que está Apocalipse, não acrescentar nada lá, porque senão os flagelos vêm sobre mim. Quando eu adoro a Deus, quando eu entendo quem é Deus na minha vida de fato, o único Deus, não sigo a outros deuses, automaticamente, queridos, tudo irá bem. Mas pastor, eu estou passando quase necessidades. Tudo irá bem. Pastor, mas eu estou numa cama de hospital. Tudo irá bem. Pastor, eu não estou bem comigo, eu não estou bem no momento da minha vida, mas tudo irá bem. Amados, eu falei também isso com uma pessoa essa semana. Eu não consigo olhar esse evangelho triunfalista que nós pregamos hoje sobre as plataformas das nossas igrejas, onde a pessoa diz que tudo vai dar certo, que tudo vai ser muito bom, que você vai ser o melhor, que você vai ser rico, bonito e bem sucedido em tudo, aos olhos dos homens. E aí eu olho para a vida de Paulo, eu olho para a vida de Tiago, eu olho para a vida de tantos homens, como Pedro, que diz: Senhor, nós tudo deixamos para te seguir, o que será de nós? E o Senhor Jesus fala ali, queridos, que eles vão ter tudo 100 vezes mais, mas com perseguições. E sabe, amados, eu não consigo concordar com o evangelho onde diz que tudo na sua vida vai ser um mar de rosas. Queridos, é muito diferente. Para que bem te suceda, significa que as coisas irem bem, queridos, não significa ausência de luta, não significa ausência de dificuldades, de problemas, de desafios, mas significa entender e crer que apesar de lutas, desafios, o Senhor é comigo. Porque senão Paulo não diria: sei passar fome como você tem abundância, sei ser honrado como ser humilhado, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendeu isso, amados, e nós precisamos entender isso. Então a primeira coisa que vai me acontecer, que tudo bem suceda, ou seja, tudo vá bem, possua a boa terra. E aqui, amados, naquele contexto, claro que o Senhor estava falando lá da conquista de Canaã, da terra prometida. Mas, amados, se a Bíblia diz que o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, era a sombra das coisas que haveriam de vir, você acha que aquilo que Deus tem para nós hoje é menos? Não, que Ele está falando da boa terra, sim, aqui nessa vida. Eu não estou dizendo de propriedades, estou dizendo de viver bem, mas está dizendo também da vida eterna. Há uma vida eterna preparada para nós, há uma terra. Entre e possuis a terra, a boa terra. Qual é a boa terra, queridos, que você espera? É uma chácara no Parque Valinhos? Se for isso, está pensando as coisas de baixo, não do alto. A boa terra, queridos, nos aguarda na eternidade. A boa terra é a nova Jerusalém. A boa terra é o lugar onde não haverá choro, nem tristeza, nem dor. Esta é a boa terra, queridos. Mas é claro, também aqui. E aí continua, e o terceiro, versículo 19. Lançando todos. Opa, pega o óculos lá, amor. É todos. Todos os seus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Pastor, a minha luta está difícil. Não consigo vencer. Pastor, a minha luta está terrível. E aí, queridos, eu quero fechar aqui já estou terminando. Aí eu olho, Senhor Jesus, deixa eu pedir uma ajuda aqui. Adilson, me ajuda aí.
O Senhor Jesus não poderia lá na primeira tentação falar assim: Satanás, some daqui, arreda-te, eu sou Deus. O Senhor Jesus poderia, com um sopro da boca dele, mas ele permite que aquelas coisas, claro, por muito mais ainda, mas ele vence Satanás na palavra, como eu disse no começo. Ele vence Satanás com a palavra de Deus. O Senhor Jesus não faz como aquelas novelas daquela emissora, que alguém estende a mão e sai raio, o outro sopra. O Senhor Jesus usou a palavra para ensinar para mim e para você, que é assim que nós venceremos todos os nossos inimigos. Assim como adorarás, pois, o Senhor teu Deus. O teu inimigo, queridos, não é o teu patrão, nem o teu pastor, nem o teu cônjuge, nem o teu filho, as tuas filhas, os teus filhos. O teu inimigo é Satanás e seus demônios. Mas a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, o Senhor está dizendo: lançando todos os teus inimigos de diante de ti. Talvez, amados, nós precisamos voltar a entender o que é adoração. O que é adoração? As maravilhas de teu amor. Põe no louvor, Gui. Você já percebeu que eu gosto, né? Você não tem talento, mas eu gosto. Isso é adoração, queridos? Também. Mas não é só isso. Adoração não é estar num domingo na igreja, cantar alguns louvores. Adoração não é estar em casa, ouvir alguns louvores. Adoração, queridos, passa por tudo isso. Entender que é um só Deus. Entender, queridos, que eu não posso seguir outros deuses. Entender que Ele é um Deus zeloso, que Ele não aceita que eu divida a glória dEle com ninguém. Adorar ao Senhor é entender que eu preciso temê-lo, que eu preciso servi-lo. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é quando as coisas não estão fáceis, mas eu prossigo, porque ser zeloso é prosseguir. Adorar ao Senhor é fazer o que é reto aos olhos dEle. Mas, Senhor, vai me custar o meu emprego, Senhor. Eu preciso mentir, eu preciso fazer isso, eu preciso dar essa... Não, eu preciso fazer tal coisa, porque... Queridos, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. E para terminar, nós não lemos, mas está aqui no começo do versículo 6, e é interessante, o título aqui diz: o fim da lei é a obediência. Dá para pregar só esse comecinho aqui, mas não é o caso agora, só para a gente fechar. Diz assim a palavra, versículo 1 e 2: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas, olha aqui a mesma palavra, ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E aqui, queridos, tu, teu filho, teus netos, geração, queridos. Deus está falando, eu sempre digo isso, Deus é um Deus de geração. Pais, por favor, abram os seus olhos. Não vou pregar sobre isso. Se necessário for, faça o que é necessário, mas não permita que os seus filhos se desviem do caminho do Senhor, porque Ele está falando, tu e teu filho, e o filho de teus filhos. O que Deus começou na minha vida, queridos, não é para mim somente, mas é para os meus filhos, é para os filhos deles, e para os filhos dos filhos deles, e até a 1000ª geração, como a palavra de Deus diz. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Busca ao Senhor hoje,
Busque ao Senhor por você, busque por teus filhos, busque pelas gerações que virão. Pastor, eu não tenho filhos. Busque, queridos, por aqueles que podem ser o seu filho na fé. Busquem pela geração que virá. Como nós declaramos isso? Eu não sei o que vai ser desse mundo. Essa geração está perdida. Já falaram isso para você, Isaac? Já falaram para você, Maria Clara? Maria Clara de novo. Vitor, Isa, Gabi, todos esses jovens. Comecei a citar, tem muitos. Todos. Essa geração de vocês está perdida. Está amarrado. Em nome do Senhor Jesus, está cancelado. Por quê, queridos? Porque nós que estamos aqui hoje, nós vamos buscar a Deus e nós vamos ensinar os nossos filhos. E eu não estou dizendo os nossos filhos, quando eu falo os meus filhos, não estou falando só de Guilherme, Felipe, Rafael, Samira, Monique e Marcela. Estou dizendo dessa geração que virá após mim, desses meninos e meninas. E nós precisamos, queridos, buscar a Deus. Porque Ele fala, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os domingos da tua vida. Todos os dias da tua vida. Todos os dias, queridos. Para quê? E que teus dias sejam prolongados. Amados, a palavra de Deus, ela é completa. Eu não sei se você já tinha olhado dessa perspectiva. Nós achamos que adorar a Deus é isso que nós fazemos de domingo. E isso também deve ser. Mas adorar a Deus, queridos, não é só estar numa igreja, pequena ou grande, com telão ou sem telão, com lanchonete sem lanchonete, parecendo um shopping ou um casebre. Não é isso, ou não é só isso. Adorar a Deus fala muito mais da forma como nós temos andado diante do Senhor. As nossas posturas, as nossas escolhas. Reconhecê-lo como Deus todos os momentos das nossas vidas. Amém? Louvor, me ajuda. Se você puder fechar os seus olhos. Gui, quem está na transmissão? Dani, eu vou pedir um favor. Um beijo para quem está em casa. Quiser assistir o culto inteiro, semana que vem, esteja aqui conosco. Dani, por favor, corta pra gente a transmissão. Deus abençoe quem estiver em casa. Mas eu quero nesse momento, queridos, que você, se você puder, fechar os teus olhos. Nós estamos com bastante tempo, eu não vou ficar aqui enrolando, mas eu preciso fazer isso.